Enfim, encerrado a nova leva dos mangás da Shonen Jump, eu vou estar aqui falando sobre os dois últimos mangás que foram lançados. Lembrando que esse é um vídeo, uma continuação do vídeo anterior, na qual eu falo sobre os dois primeiros mangás da Jump que foram lançados. Não necessariamente você precisa assistir ele primeiro, mas isso aqui eu vou falar sobre os dois últimos mangás da leva de 4 que a Jump lançou aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, ajude no crescimento, que é muito importante. Acompanhe esse vídeo. Hello galera, me chamo Thiago. No vídeo de hoje eu falarei sobre o mangá Ikiden Bros e o Ping Pong Peril, que são os dois mangás de esporte que foram lançados na Shonen Jump. Primeiramente, a Shonen Jump ela lançou dois mangás antes desses dois, que é o Haruka's Mount e o Kaidegame. Eu fiz um vídeo, como eu já havia falado, né, sobre esses dois mangás, sobre a estreia deles. E aqui eu vou falar sobre os outros dois. Primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre o que essas histórias apresentaram. Como sempre, eu sempre foco no primeiro capítulo. Se for lançado algum outro capítulo, eu não vou falar sobre ele, somente sobre o que foi apresentado no primeiro. Primeiramente, Ikiden Bros é um mangá focado em corrida, né, em maratonas, essas coisas. É uma obra que tem realmente, né, um esporte bem diferente. Talvez exista essa possibilidade de talvez fazer ou não sucesso por conta disso. Não quer dizer que Ikiden Bros ele revolucionou, né, com um esporte diferente. Já teve outras obras com essa temática, que pelo menos eu me lembro, né? Ikiden Bros, pelo que eu me lembro até agora, é o primeiro da Jump que foi lançado com essa temática. Normalmente em mangás de esportes temos mais comuns obras como futebol, vôlei, basquete, e são os mais comuns, beisebol, são alguns mais comuns. Então outros esportes não são tão famosos assim. Ikiden Bros pelo menos foi por um caminho diferente. É uma aposta, né? Ao meu ver, sinceramente, não acho que deu certo. Pelo ponto de que eu acho que Ikiden Bros é o mangá mais fraco dessa nova leva, em questão de roteiro, em questão de personagens e tudo. Acho que a obra falhou em muitas coisas. Primeiramente, como eu já havia falado, eu falei sobre a questão de... Eu vou falar somente sobre o capítulo 1. Mas o Ikiden Bros é um mangá que, no caso, o capítulo 1, ele não foi o suficiente, ao meu ver, para apresentar a obra em si. Eu acho que o autor ele praticamente dividiu a apresentação da obra nos 3, 4 primeiros capítulos. Porque ele demorou tudo isso para realmente, ao meu ver, ele apresentar o que ele quer fazer, né, da história, como é que ele quer que a obra siga. Então o primeiro capítulo ele foi mais... Não foi lá essas coisas, né, da questão de apresentação. Ele focou mais no personagem do protagonista em si. Ikiden Bros ele conta a história de um garoto. Ele é filho de um corredor, né, a família dele por si só são esportistas, né. Então basicamente a casa dele ele é uma sala de treinamento, né, mas praticamente uma escola. Não sei dizer exatamente como é que funciona, mas tem muita coisa que envolve as corridas. Mesmo assim, ele não é alguém que foca no esporte, né? Pra falar a verdade, ele não é nem um corredor, nem um maratonista, nem nada do tipo. Ele só, depois de um tempo que ele realmente, então, que é o foco do capítulo 1, né? Ele então resolve então entrar nesse mundo. Então a história é basicamente isso. No capítulo 1 apresenta isso. Esse é o ponto do capítulo 1. Não apresentou tanta coisa, né? A gente só entendeu um pouquinho do protagonista, sobre suas motivação inicial, pelo menos, né? Porque, como eu falei, o autor ele só realmente começa a focar sobre o que apresentar na obra a partir dos próximos capítulos. Eu normalmente não falo dos capítulos seguintes nos vídeos de primeiras impressões, mas o Ikiden Bros eu vou fazer uma exceção para que eu possa apresentar um pouco esse meu ponto. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele basicamente é essa introdução, né, sobre o protagonista, ele iniciando essa jornada dele como um corredor. E então temos um time skip, onde ele já é maior, acho que é universitário já, e então ele entra na universidade, onde ele então começa a se preparar para ser um maratonista, né, essas coisas, corredor, enfim. E tudo isso durou mais ou menos uns 3 a 4 capítulos, se eu não me engano, até mais, né, até 5 eu poderia colocar aqui, não me lembro exatamente. Mas eu acho que isso foi uma introdução muito longa. Eu acho que o autor ele poderia ter focado um pouquinho mais, enxugado um pouquinho mais, quem sabe engrenar isso no capítulo 1. Logicamente, o autor ele provavelmente tinha um pensamento dele, mas eu acho que para uma obra iniciante, principalmente com algo que, ao meu ver, é algo novo, né, a questão desse esporte, algo que não chama tanta atenção, pelo menos ao meu ver é dessa forma, né, porque, como eu já falei, é muito mais comum ter obras de futebol, vôlei, porque essas obras fazem mais sucesso, são mais fáceis envolver o público que já é acostumado com essa temática. Então você apresentar algo novo e já de cara não é algo tão legal assim, pelo menos eu não achei. Eu acho que isso já perde muitos pontos positivos. Então Ikiden Bros, ao meu ver, falha nisso, em questão de apresentar uma obra e demorar muito para desenvolvê-la. Eu acho que agora a obra está começando a se desenvolver e mesmo assim não está sendo tão legal essas coisas. Vamos ver se o autor vai conseguir resgatar alguma coisa, mas ele está numa situação onde muitas pessoas já não estão gostando da obra, e isso é muito ruim, principalmente para uma obra nova. E lembrando, o mangá nem estreou em toques na revista Shonen Jump, né? Eu comento mais sobre isso nas toques, para você entender um pouco mais. Mas aqui The Boys já de início não está mostrando potencial nenhum. Antes de continuar falando sobre Ikiden Bros, vamos falar um pouquinho sobre
o Ping Pong Parry. Inicialmente, né, pelo menos no capítulo 1, se eu fosse dar um ranking para esses 4 mangás, ele ficaria em terceiro dos que eu mais gostei. Pelo menos do capítulo 1, porque em diante eu acho que ele sobe um pouquinho mais. Mas eu vou focar no capítulo 1. Esse aqui dá pra focar só no 1 mesmo. O Ping Pong, ele conta a história de dois jovens, né, dois irmãos, onde eles estão endividados. Não lembro exatamente porquê, talvez por conta da família dele, que perderam familiares, então ficou com a dívida. Mas um ponto é que agora surge uma oportunidade deles quitarem essa dívida. Uma mulher aparece e propõe uma ajuda para eles. Porém, ele tem que vencer de uma certa forma, que seria que jogando ping-pong. Ele já era jogador antes, só que parou por um tempo, né? Por alguns motivos, mas ele tá aqui agora essa oportunidade, então ele tem que fazer. Então é basicamente uma aposta, né? Se ele perder, ele vai ficar endividado ainda mais, mas se ele ganhar, ele pelo menos vai ganhar um valor suficiente para quitar essa dívida dele. Então pelo menos é algo bom. E isso aí diante vai seguir na história por conta disso, né? Se você quiser ver como que termina esse embate nesse primeiro capítulo, acompanha o mangá. Mas Ping Pong, ele é basicamente focado nisso, né? Então aparentemente, pelo menos até então mostrado os primeiros capítulos, é só sobre duelos de ping-pong valendo dinheiro, apostas, né, basicamente. Lembrou um pouquinho o Doretry, que foi lançado algum tempo atrás, acabou sendo cancelado, mas é uma obra onde era lutas clandestinas, né, o povo lutava por dinheiro, então assim valia as coisas. Então o ping-pong é basicamente da mesma forma, logicamente, é um pouco diferente algumas questões, mas tem uma lore parecida. Então vejamos como é que a história vai se seguir. Provavelmente se a obra der certo, né, as coisas podem então evoluir por algo a mais. Até onde eu sei, Ping Pong foi uma das obras que teve uma recepção até positiva. Melhor que The Bros. E eu chutaria até melhor que o Kaidegame. Kaidegame tem uma recepção boa por conta exatamente pelo que eu já havia falado, né? A personagem feminina, que é uma personagem atraente, né? Os pessoal com certeza iriam gostar dela por conta disso. Então chamou a atenção do público. Não sei se isso vai ser suficiente para agradar e fazer a obra permanecer. Mas Ping Pong, ele pelo menos no capítulo 1, ele foi algo bem recepcionado. Agora vejamos se as coisas vão continuar dessa forma, né? O pessoal vem elogiando bastante, mas vamos ver quando o volume 1 sair, então a gente vai ter uma ideia, pelo menos a gente esperar que algo bom aconteça. Eu espero realmente que Ping Pong dê certo. Eu gostei da obra. Os capítulos seguintes que foram então sendo lançados, a história melhorou. Está melhorando aos poucos. Espero realmente que o autor ele consiga melhorar, evoluir a sua obra, consiga fazer com que a obra dê certo. Sinceramente, dos 4 mangás, o Ping Pong é o dos atualmente, né? Não falando só sobre o capítulo 1, mas atualmente é o mangá onde eu mais tenho assim uma empolgação mais na leitura, né? O Harukazu Mount é uma obra assim que é bem interessante, mas por ser uma obra de basquete, né? Acaba me afastando um pouquinho da obra, né? Eu conheço um pouco do esporte, mas não sou tão apegado assim. A Kaidegame, o primeiro capítulo foi interessante, mas a evolução está sendo um pouquinho lenta. Logicamente, o capítulo 1, as coisas são assim mesmo, eu não me preocupo por conta disso, mas eu acho que está demorando um pouco para o autor ele realmente avançar um pouco mais com a história. Pelo menos eu acho isso muito importante dos primeiros capítulos, apresentar um pouco mais, desenvolver um pouco mais, mostrar um pouco mais aí do mundo, da obra. Mas eu acho que o autor está demorando um pouquinho, mas eu acho que agora, pelo menos nesse arco atual, parece que as coisas vão evoluir um pouco mais. Sobre Kinder Bros, não tem nem o que falar, né? A história já foi lenta desde o início e agora que o autor está começando a desenvolver um pouquinho mais, mas eu acho que ele demorou um pouco demais para isso acontecer. E temos o Ping Pong que está numa sequência boa. Todos os capítulos, ao meu ver, foram algo bom. Não digo que foi algo surreal, algo fenomenal, mas ele entregou algo muito bom em todos os capítulos até agora apresentados. O último capítulo eu tive algumas opiniões aí bem divergentes com respeito a algumas coisas, que é logicamente sempre a questão do eti, né? Eu espero que realmente o autor não desenvolva por isso, né? Uma das coisas que eu não diria que eu reclamo, mas eu acho muito chato algumas formas que autores, principalmente da Jump, desenvolvem essa questão do eti. O No Exorcist é uma obra que é interessante, mas ele se perde bastante quando o autor ele vai fazer esses fanservices aí. Tem a questão de Rimaten, onde ele foi capa da revista recentemente e teve uma página colorida. Ele tem uma arte muito boa, mas eu acho muito estranha a forma como ele faz esses fanservices aí, porque Rimaten é uma obra onde quem lê tem aquele ar de Hong Kong, né? Uns personagens inocentes, aqueles personagens assim mais calmos, mas você vai ver essa página colorida, você pensa que o negócio é um negócio bizarro em questão de eti, mas não é. Tem algumas coisas ali a acolá, mas o autor ele se perde muito nessas questões, pelo menos a minha opinião. Eu espero realmente que Ping Pong não seja dessa forma. Logicamente, eu tô falando só de um capítulo isolado, de alguns que já tiveram, então eu acredito que foi só mais um ponto aí. Mas de qualquer forma,
Vamos ver o que a obra vai se tratar, né? Vamos ver como é que a obra vai desenvolver. É King The Bros também, mas pelo menos dos 4, eu acho que King The Bros é um dos que já não bota tanta fé de sua permanência. Vejamos se os outros vão ter esse potencial todo, se vão pelo menos um deles ou 2 deles aí permanecer na revista. Tudo pode acontecer, mas resta só esperar mesmo, né? Assim então, a revista fecha seus 4 últimos mangás lançados atualmente. Agora só resta a torcida aí para ver como é que vai ser o desenvolvimento e as suas popularidades. Caso você queira ver semanalmente os mangás, a questão de popularidade, eu faço vídeos sobre a Shonen Jump semanalmente, onde eu comento sobre a popularidade tanto desses mangás quanto outros da revista. Mas estarei tudo comentando aqui no canal e a gente então vai ter uma ideia melhor sobre popularidade dessas obras. Mas comente aí o que você achou desses 2 mangás e dos outros 2 que foram lançados também. Quero saber agora a opinião de vocês. Deixa o like aí para você apoiar o canal e se inscreve. E é isso. Até o próximo vídeo.